Olá, a partir de agora você acompanha o Tá na Pauta. A cada edição nós tratamos de um projeto que tem impacto na nossa cidade e na sua vida. Vamos ver então o assunto de hoje? É o projeto de lei número 103 de 2024, que autoriza a criação do Centro Municipal de Tratamentos com Cannabis Medicinal. E para falar desse assunto, nós convidamos o vereador Lucas Quitão, do União Brasil. Olá, vereador, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Marina, toda a produção da TV Câmara, em especial nossos telespectadores. O senhor já tem uma atuação em relação a esses projetos voltados para pacientes que fazem uso da cannabis medicinal. Já são alguns projetos, não é? Sim, são no total 4 projetos, né, sendo 2 dos mais importantes hoje já são leis, né, que o primeiro deles é a Lei 10.611, que trata especificamente da garantia do direito do fornecimento gratuito de qualquer medicamento à base de cannabis pelas farmácias públicas do município, né, no SUS da cidade de Goiânia. Inclusive, esse foi o projeto que colocou Goiânia como a primeira capital do Brasil a conceder esse direito para os nossos cidadãos, né. Eu tenho muito orgulho de ter sido vanguardista, né, nesse tema de acessos a medicamentos de alto custo aqui na capital. E a gente está trabalhando para outras enfermidades agora, mas também, né, especialmente porque a cannabis é um tema muito abrangente. Então a gente trata também em outros projetos de um dia municipal de conscientização, a gente trata também de outro projeto para incentivar as universidades, as associações, que temos muitas aqui em Goiás, inclusive que são destaques no Brasil todo, para dar incentivo à pesquisa e à ciência, com esses medicamentos aqui vindo pela prefeitura, né? A Universidade Federal tem um projeto muito bacana também, que tem a nossa ajuda, né? Outras universidades aqui da capital estão envolvidas nessa discussão. E aí, para avançar ainda mais nesse tema, a gente coloca um outro direito, que é desse paciente ter uma carteirinha para poder transitar com tranquilidade e também, através dessa carteirinha, ter acesso a esses medicamentos na rede pública do município, né? Seria uma forma de incluir ali, que hoje é uma plataforma toda digital, né? A receita médica, todas as condições de cada paciente, para que ele tenha mais essa tranquilidade. E também, né, além da carteirinha, agora a gente traz a questão do centro municipal, que seria um local para receber esse paciente e tratar ele com toda a estrutura necessária, com todas as especialidades, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento nutricional, com todos os médicos e especialistas que hoje a família de alguém que trata com cannabis ou o próprio paciente precisa, né? Que a gente fala de tratamentos transversais, né? Esse é o benefício da cannabis, que é inclusive a tese do meu mestrado, né? Que a gente estuda a farmoeconomia, né? Traduzindo para os nossos telespectadores, é o quanto a cannabis pode ser bom, não só em evitar o medicamento alopático, né? Que é aquele que traz muitos efeitos colaterais, mas também em ser mais barato para o SUS. Quer dizer, a gente vai dar um tratamento mais digno para os pacientes e vamos, inclusive, economizar. Essa é a pesquisa que a gente quer trazer para motivar os governantes a investirem mais e a implantarem esse centro de tratamentos com cannabis, que é um modelo que a gente, inclusive, fez de acordo com as normas do Ministério da Saúde, da Anvisa, para que ele possa ser implementado em outras cidades do Brasil. É isso que a gente está trazendo nesse último projeto. É porque a gente vê que muitos desses pacientes que partem para cannabis já fizeram uso de outra medicação e muitas vezes medicação de alto custo, né? O senhor falou sobre economia. Exatamente. O caso específico que a gente está estudando é de uma criança que se trata de epilepsia refratária, né? Uma enfermidade que ela deve tomar de 5 a 6 remédios alopáticos, muitos que trazem efeitos colaterais na visão, no trato intestinal, enfim. Com a cannabis, a gente está oferecendo um tratamento mais completo, com um medicamento fitoterápico natural, né, orgânico, vindo de uma planta, que faz o mesmo efeito, custa menos e não traz nenhum efeito colateral a esse paciente. Claro que a gente não pode generalizar isso para qualquer enfermidade, mas a gente está estudando caso a caso e mostrando o quanto ela é bem-vinda, né? Então, é através da ciência, é através dos números, é através do conhecimento que a gente tem vencido
esse preconceito, que às vezes as pessoas acham que está tratando da droga, e não é. A gente está tratando do medicamento, da medicina, que deve ser trazida para melhorar a vida das pessoas. Até porque a planta cannabis ela é usada pela humanidade desde há séculos, né? É uma questão milenar já, desde as antigas civilizações a gente já via vestígios da cannabis em algum momento da vida humana. Então é questão assim, de ciência mesmo, é uma planta que está à disposição da sociedade e a gente tem que encarar esse debate para melhorar a vida das pessoas. Essa é a minha função enquanto vereador aqui de Goiânia. Em relação ao projeto que está na pauta hoje, né, no nosso programa, o senhor acompanhou a existência de outros centros semelhantes ao que o senhor pretende que a Prefeitura implante aqui em outros estados? Infelizmente não. É um debate muito novo e a gente quer trazer realmente uma novidade, que é reunir no mesmo local todas as especialidades necessárias para um bom tratamento. Claro que isso depende da enfermidade a ser tratada, mas ali a gente pretende reunir e dar exemplo para o Brasil, né? Assim como Goiânia foi a primeira capital a dar esse direito, e faço questão de falar para os nossos telespectadores que ainda não está sendo entregue diretamente nas farmácias da prefeitura, mas existe o direito, algumas pessoas até requerem a justiça para garantir ele, mas o próximo passo é isso, né? Implementar essa distribuição. E aí, juntamente com a distribuição, já que você vai oferecer esse medicamento, a gente pretende oferecer um acompanhamento, porque é outra dificuldade das famílias e também dos pacientes, que não basta só receber o remédio, você tem que receber as orientações, né? Tem questões nutricionais que influenciam nesse tratamento, o acompanhamento psicológico, em alguns casos, são importantíssimos, né? Que eu lembro aqui, por exemplo, tratamentos de fibromialgia, de Alzheimer, de algumas doenças psiquiátricas e psicológicas que precisam também desse acompanhamento profissional, não basta o remédio, né? Então, para isso, para o tratamento ser completo, a gente precisa investir nesse centro. E a partir daí, mostrar que Goiânia foi bem sucedida, né, com fé em Deus, e os outros municípios poderem ampliar. O que existe hoje em outros locais do Brasil ainda é a dispensação, que é somente a entrega do medicamento, né? E aí, se ela quiser um acompanhamento psicológico, ela vai ter que ir em outra unidade. Se ela quiser um acompanhamento nutricional, é em outro local. O que a gente pretende fazer é reunir tudo isso num modelo mais simplificado, que consiga atender de forma objetiva, né, um acolhimento humanizado para essas pessoas. Eu vou agora ao telão para mostrar os detalhes do projeto e a gente vai conversando enquanto isso. Então a gente vê aqui que o centro de tratamento ele receberia casos previstos pela legislação federal e regulamentações da Anvisa e deve oferecer instalações adequadas, equipamentos médicos e pessoal qualificado. Os objetivos: oferecer acesso controlado ao tratamento com prescrição e acompanhamento médico. Quer dizer, não é para quem não tem prescrição, é preciso passar por consulta, por exames, não é isso? Exatamente, Marina. Inclusive, a nossa lei, a 10.611, que garante o acesso gratuito do paciente, exige que sejam pacientes com prescrição médica ou com decisão judicial, ou seja, que comprovadamente precisam desse medicamento. E para complementar, até mais uma necessidade de existir esse centro, Marina, é que muitos pacientes, principalmente com pouca condição financeira, precisam do medicamento, são casos que se dariam bem tratando com cannabis, mas não tem nem acesso mínimo à receita. Não teve nem uma primeira consulta médica para identificar esse caso. Então, é mais um motivo para a gente ter especialistas com essa medicina da cannabis no SUS. Hoje, infelizmente, estão todos na rede particular. É difícil você achar um médico que receita cannabis no SUS. Então, mais uma necessidade da gente trazer especialistas desse tema para oferecerem atendimento SUS, porque aí a gente vai conseguir incluir na rede pública essas pessoas que ainda não têm nem receita, nem o diagnóstico desse tratamento. Entre os objetivos aqui também, promover educação e capacitação de profissionais. A gente vê que existe ainda muito desconhecimento do assunto, né? Exato, é essa parte que a gente quer popularizar os tratamentos. Hoje é uma medicina muito moderna, muito completa, eficaz, com tratamento já, comprovações científicas de vários casos, mas que infelizmente está restrito a quem tem condição financeira. O nosso grande desafio nessa pauta da cannabis terapêutica
é popularizar ela, é democratizar esses tratamentos, tornar eles populares, para que qualquer pessoa tenha acesso. Quem não tem condição financeira, a gente vai proporcionar isso via Sistema Único de Saúde. Hoje ainda é caro, né, o canabidiol? Muito caro. Até recentemente nós tivemos uma decisão do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, para liberar plantio com finalidade medicinal. Ou seja, quem for fazer remédio está liberado em algumas condições de fazer o seu próprio plantio. E justamente por isso que é caro, porque a matéria-prima é importada, né? No Brasil é proibido o cultivo de cannabis para fins medicinais, salvo em algumas exceções. Todas essas exceções, Marina, são delimitadas pela justiça, em casos concretos, ou seja, cada pessoa vai à justiça fazer o seu requerimento judicial. E quem não tem condição de entrar na justiça acaba ficando de fora desse direito. E aqueles que têm condição ganham liminar para ter acesso ao medicamento, para fazer o autocultivo em casa ou para importar esse medicamento, que é um protocolo até simplificado da Anvisa, depois de uma grande procura. Mas aí a reflexão que eu faço é o seguinte: o direito só vai ser assegurado de verdade com uma lei que garanta esse direito. Uma lei federal, que é o que a gente precisa. De uma lei federal que libere o plantio para a gente baratear esses medicamentos. A grande indústria, por exemplo, as grandes associações vão ter liberdade para fazer um plantio para fornecer mais medicamentos num custo menor. Hoje, infelizmente, ou o medicamento é importado ou a matéria-prima é importada. Então, são medicamentos cotados em dólar, por isso, inacessíveis. Certo. Também está entre os objetivos realizar parcerias com instituições de pesquisa para fazer, então, estudos clínicos e melhorar a eficácia e a segurança. O senhor até falou de um outro projeto, mas esse do centro também reforça isso, a necessidade de estudos, de parcerias com universidades. Marina, isso é até um meio que a gente traz para poder amenizar os custos, né, para otimizar. Porque se você faz parceria com a universidade, você pode ter campo de pesquisa lá dentro, você pode ter monitores, você pode ter a mão de obra dos estudantes te ajudando, né? Por exemplo, os próprios profissionais, os professores universitários que tiverem estudo de pesquisa de algum caso específico, vão poder lá no centro levar os seus pacientes, colocar os seus alunos à disposição da sociedade. E é claro que tudo isso muito bem monitorado pelas regras, né? Já existe isso. Você pega, por exemplo, o caso do CRER. Muitos professores universitários levam seus alunos para o CRER para atender, né, as pessoas e aprender com aqueles casos. Então é isso que a gente pretende. Trazer as universidades, trazer as associações, né, toda a área científica, os pesquisadores para participarem disso. É uma forma de introduzir toda a sociedade nesse projeto e é uma forma também de diminuir os custos dele. Vamos ver aqui também. Garantir o fornecimento da medicação de forma segura e com qualidade controlada. Oferecer atendimento multidisciplinar, o senhor falou no começo, de psicologia, fisioterapia, neurologia, enfermagem, serviço social, médicos e nutricionistas, que seria aquilo de receber todo o atendimento num lugar só, né? Até facilita, porque muitas dessas pessoas têm dificuldade, às vezes, até de acesso, né, do transporte. Exatamente, são questões básicas, né? Às vezes a pessoa que precisa da cannabis, ela não está tendo nem comida em casa, então o assistente social vai tratar disso, né? Vamos proporcionar o básico a essa pessoa para que o tratamento flua, né? Às vezes ela está tendo condição de ter uma alimentação que não coopera com o caso, e existe muito isso, né? Os tratamentos psicológicos, principalmente, estão presentes em quase todos os casos que a cannabis trata, né? Então, tem muitas variações e eu aproveito a oportunidade, Marina, para contar a diferença, né, do CDB com o THC. Né? Os casos... É importante diferenciar, né? Exato. Os casos que tratam crianças, por exemplo, são casos que não têm predominância em THC. O percentual é 0,0 alguma coisa, ou seja, não tem aquela substância psicoativa. Nós estamos falando só do CBD, que é o que, inclusive, foi liberado recentemente pelo STJ. Esses tratamentos até são feitos com outra planta, que é o cânhamo, que é uma variação da cannabis que não tem um percentual alto de THC. Então vale a pena também a gente lembrar isso, né? São plantas e medicamentos que não podem ser direcionados para o uso recreativo, o uso adulto, e colaboram muito mais com a indústria e com a medicina do
do que com outras coisas. Então, é mais um ponto para a gente quebrar essa preocupação das pessoas em misturar, né, o uso recreativo adulto com isso que a gente prioriza, que é a medicina, o bem-estar das pessoas. E os critérios, nós falamos um pouquinho antes também sobre isso, tem que haver uma prescrição por um médico registrado no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, o registro do paciente no programa, o acompanhamento e o monitoramento contínuo da saúde e também o consentimento do paciente ou do representante legal, bem como o esclarecimento sobre os benefícios e os riscos potenciais, né? A gente percebe também que tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes falta informação e falta quem ofereça essa informação, né? Exato, esse é o papel, na minha opinião, da saúde pública, né? E a gente tem que tornar ela acessível para todas as pessoas. Então esse é o desafio, realmente é criar condição de estudo existir e atender as pessoas. E os recursos viriam do orçamento do município, previsto na Lei Orçamentária Anual, também de parcerias e convênios com o governo federal, estadual, entidades públicas e privadas, organizações não governamentais e doações. O senhor acredita, então, que dessa forma, com essa rede, seria possível viabilizar o centro? Com certeza, até porque boa parte desses recursos estão lá na União, nos ministérios, e também boa parte no governo do estado. A gente sabe do quanto as obrigações da prefeitura aumentam e também a questão financeira é mais apertada do que em outros entes. Então, se algum projeto de saúde tem condição de crescer, eu acredito que é viabilizando recursos federais, estaduais, de ONGs, de entidades, né, privadas que queiram ajudar, e a gente vê assim, muitos intencionados nisso. A própria indústria farmacêutica precisa evoluir seus tratamentos e oferecer eles às pessoas. A gente tem que, na minha opinião, vencer essa barreira. O público é o que pode reunir as universidades, a parceria privada, os outros entes federativos. Então, a gente tem que jogar com todas as armas para que o tratamento chegue até as pessoas. Essa é a minha visão sobre esse tema que precisa vencer várias barreiras, principalmente essa do desconhecimento e também a barreira do custo. E do lobby das indústrias também? Das indústrias farmacêuticas? Existe, e isso é real, acredito até que ele seja mais presente em Brasília, que é onde, como eu disse mais cedo, precisa ser aprovada uma lei que regulamente esse plantio, e também é onde a Anvisa coloca as exigências para um medicamento chegar no Brasil. Então, acho que vencendo esse tabu do plantio aqui, aí passa a ser uma outra regulamentação para que as empresas ofereçam um custo menor, um medicamento mais assertivo. Tanto que a cannabis ela é tão completa, Marina, que hoje algumas enfermidades são mais bem tratadas com os medicamentos oferecidos pelas associações, por exemplo, que é um medicamento mais completo que contém todos os canabinoides da planta. O medicamento oferecido pela indústria, muitas das vezes, é um tratamento mais assertivo, mas ele é limitado àquela enfermidade. Vou te dar o exemplo novamente do caso da epilepsia refratária. A criança precisa de uma dose mínima de CBD isolado. As associações não conseguem produzir esse medicamento, os laboratórios conseguem. Mas um tratamento eficaz a longo prazo para outras questões, as associações acertam mais, porque é um tratamento, é um óleo oferecido da planta toda. E até um momento de despertar curiosidade nos telespectadores e na nossa equipe. Deem um Google lá sobre o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide foi uma grande descoberta da ciência mundial, em que descobriram que o nosso corpo tem receptores para os canabinoides da planta cannabis. Por isso, talvez, essa ligação milenar da cannabis com o ser humano. São substâncias que equilibram o nosso humor, são substâncias que deixam o nosso corpo em equilíbrio a partir do momento que você tem um estresse, alguma questão. Por isso, talvez o tratamento das associações entram como essa solução de equilíbrio para o sistema endocannabinoide. Então, é um assunto até mais longo, mas vale a reflexão porque é o ponto de partida para saber que o ser humano tem uma ligação grande e que a gente produz substâncias análogas aos canabinoides. Que podem responder bem ao tratamento. Exato. E que, inclusive, o maior desafio é agora
os laboratórios e a ciência tentarem fazer substâncias sintéticas, porque são substâncias tão complexas também que os laboratórios ainda não conseguiram desenvolver algo com custo viável de produção, né, sintético. Tanto é que você pega, por exemplo, medicamentos de dor de cabeça famosos eram produzidos de plantas antigamente. A indústria conseguiu sintetizá-los. A cannabis é uma planta tão completa e complexa que a indústria ainda não conseguiu sintetizá-la. Tanto é que o plantio medicinal hoje ainda é discutido. Então veja você o tamanho dessa discussão, né? A partir daí que a gente vai poder pesquisar ainda mais. E talvez, vou te dar um exemplo que na universidade, que eu faço mestrado, a Unievangélica, a gente estuda um caso semelhante. A cúrcuma, né, que vem do açafrão, traz muitos benefícios para o ser humano. E está presente em vários medicamentos. Por não ser uma substância proibida de plantio, ela é muito mais conhecida quimicamente falando, cientificamente falando. A indústria hoje já sintetiza ela de várias formas. A cannabis, por ter essa dificuldade de estudo e pesquisa, os medicamentos estão ainda em desenvolvimento. Concorda? Então, se a gente der liberdade para a ciência atuar, em breve nós vamos ter medicamentos muito mais assertivos, muito mais baratos, muito mais populares, com custo menor. Então é esse também um ponto de partida do mundo político. Eu falo isso muito. Falo, gente, vamos deixar essa questão do preconceito para a ciência resolver, né? Vamos deixar que eles pesquisem essa planta e encontrem as soluções que o ser humano precisa, né? Porque a falta de conhecimento, a ignorância, às vezes acaba limitando a evolução da humanidade. Já falava um professor meu na universidade. A sociedade, ela anda de elevador. As leis andam de escada. Então, o nosso papel é acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Verdade. E nós recebemos, vereador, depoimentos de mães que buscaram a cannabis para o tratamento dos filhos. E elas contam o que têm vivido com essas crianças. Nós vamos ouvir primeiro a Ludmila, que é mãe do Luiz Fernando. Sou mãe do Luiz Fernando, 13 anos. Ele tem encefalite autoimune e ficou em coma 2 meses e 15 dias e de ala pediátrica 1 mês e 15 dias, no total 4 meses de hospital. Ele voltou de Goiânia, a gente voltou de Goiânia dia 29 de novembro de 2017, ele voltou direto para casa com ele usando atraco, usando sonda e totalmente acamado. Ele deu uma encefalite autoimune devido a uma dor de ouvido que ele teve. Com várias crises convulsivas, uma de 3 horas e meia. A partir daí veio o caso dele hoje, né, que ele tá. E hoje ele usava no total de 6 medicações anticonvulsivas. Nenhum fazia o efeito. Até então eu não sabia muita coisa do cannabis. Eu fui aprendendo com o tempo. Ele passou a zerar as crises convulsivas. Então, assim, foi muito bom, a evolução dele foi ótima. Para quem tinha de 5 a 8 crises por dia, ter zerado as crises. Quando a gente entrou com o processo com o cannabis, foi muito burocrático. A questão da demora, papéis atrás de papéis, documentação, exames, tudo para comprovar realmente que ele tinha isso. Então, assim, foi 1 ano e meio, 1 ano praticamente na justiça para conseguir. Quando foi liberado, esperamos mais, acho que 1 mês para conseguir legalmente. O acesso foi meio complicado, mas graças a Deus conseguimos hoje. Ele tem todo o processo do cannabis já, a gente ganha pelo mandato judicial, pelo Juarez Barbosa. E graças a Deus a evolução dele foi ótima. Melhorou na parte alimentar, apesar dele não alimentar pela boca, ele alimenta por sonda. Então, assim, foi ótimo para ele. Dos espasmos, o nível de vida foi outro. Uma criança que não frequentava escola devido às crises convulsivas, ele já frequenta a escola, já vai à escola, faz as terapias todas, 100% melhor do que ele era antes. Obrigada, Ludmila, pelo seu depoimento. Que bom saber que o Luiz Fernando está melhor. Imagina o alívio dessa mãe. Uma criança que tinha até 8 convulsões por dia, agora zerou. Mas imagina também a luta que ela precisou ter para conseguir a medicação, né?
E a preocupação, né, da medicação ir acabando e ela não ter ou condição financeira ou às vezes burocrática de ter acesso a um novo, a gente acompanha muito. Eu recebo muitas mensagens de mães, Maria, preocupadas: tá acabando o remédio, como é que eu faço? Né? É triste, assim, por isso dessa nossa vontade de tornar acessível e perene, né, esse direito, e que é inclusive assegurado pela Constituição, né? O direito à saúde é um direito de todos os brasileiros. E a saúde passa por isso, né? O bem-estar dessas pessoas, mesmo que com um medicamento não tão comum. E nós vamos ver também a Vanderleia, que é Vanderleia, o nome dela, é mãe do Lucas, seu xará, Lucas Henrique, e ela conta sobre a saúde do filho depois do uso da cannabis medicinal. Eu sou a Vanderleia, mamãe do Lucas Henrique Moura, de 10 anos, com paralisia cerebral e microcefalia, né, que era uma hidro, virou uma micro. A minha realidade de buscar o tratamento pro Lucas foi as melhorias e os benefícios que o canabidiol tem, né? Nossa, eu ouvia falar muito bem. Só que assim, a gente... mas é difícil, o preconceito, né, de muitas pessoas sobre... você vai dar maconha pro seu filho? E a dificuldade, né, para conseguir esse CBD. No começo não foi fácil. Nós tivemos uns 3 médicos que não quis passar, falou que não seria necessário, que ia buscar... Primeiro eles iam dar todos os remédios que tem na farmácia, para depois talvez pensar no CBD, né, no canabidiol pro Lucas. Aí eu falei assim, eu não aceitei, né? Eu falei, nossa, vai entupir meu filho de remédio, sendo que não tá dando certo, né? A gente já faz tratamento com os de farmácia, não tava dando certo. Aí eu fui no 4º médico, foi 5º médico, eu consegui a receita, né? Aí eu entrei com o processo, a primeira remessa veio tranquilo, depois eles suspenderam, né? Não quis mais pagar, o plano de saúde não quis mais pagar o tratamento do Lucas. Só que aí a gente recorreu, conseguimos o tratamento e voltou. Então assim, eles pagam o tratamento de 6 em 6 meses, graças a Deus tá vindo, tá tranquilo. Gente, e o Lucas hoje é outra criança, né? Antigamente o Lucas pesava o quê? Seus 15 quilos, 16, hoje o Lucas tá com 26 quilos. Então não precisou, porque o Lucas, se não tivesse engordado, hoje ele estaria com uma sonda, né? Hoje o Lucas, graças a Deus, tá aí se alimentando bem, tá gordo que só, né? Vou só pegar ele aqui pra vocês verem, só um minuto. Aqui, ó. Esse aqui é meu homem, gente. Esse aqui é o Lucas, da Willa Lucas. Ó, o tanto que tá grandão, tá gordinho, tá saudável. E graças a Deus tá aí, estamos bem. E somos sim muito a favor do canabidiol. E que o pessoal tire esse preconceito, né? Que maravilha ver a alegria dessa mãe, da Vanderleia. Bom saber que o Lucas está melhor. Obrigada pela participação de vocês, Vanderleia e Lucas, aqui no Tá na Pauta. E eu quero agradecer também a Carol e o Milson, da Associação Mães de Cannabis. Eles intermediaram esses depoimentos e fazem um trabalho de levar informação para as famílias, de suporte também para que elas consigam o acesso ao tratamento. Hoje precisa sempre de associações, da boa vontade de um médico, como ela disse, precisou passar por vários. É isso que o senhor quer facilitar, né? Exatamente, Marina. Inclusive também advogados, né, que ajuizam esses pedidos. A própria Associação Mães de Cannabis, né, muito bem presidida aí pela Ana Carolina. Quero também mandar um abraço a ela, agradecer, que foi minha parceira em todas essas lutas, né? Assim como inicialmente lá atrás quem me trouxe essa pauta foi a Ágape Medicinal, que também é uma grande associação aqui do estado de Goiás, uma das maiores do Brasil, que depois dela nasceu uma outra grande associação que tem um caso muito bonito do seu Ivo, que já foi até para a rede nacional de televisão contar a sua experiência. É um senhor que tratou o Alzheimer, que tem uma recuperação fantástica, que o filho filmou o dia a dia dele, né, curando o Ivo. Um abraço, e depois também pesquise, né, o caso do seu Ivo. Muito bacana. E inclusive a última conquista que todas essas associações nos ajudaram, Marina, foi a criação de uma comissão na OAB para defender essas pessoas.
Não só essas mães que precisam, por exemplo, de fazer um pedido judicial porque o plano de saúde não quer fornecer o remédio. É um caso. Pedidos também no SUS, né? E depois a questão da regulamentação, né? Como é que essas associações vão funcionar, como é que a própria indústria vai funcionar quando for permitido esse plantio para fins medicinais industriais. Então, a OAB, inclusive, se dispôs e criou essa comissão para lá dentro, os profissionais do direito, fazer esse intermédio com todas essas pessoas que precisam da cannabis e, como eu falei, precisam colocar em prática o seu direito de acesso à saúde. Então, fico muito feliz de participar disso tudo. É um legado que eu me orgulho muito, sabe? No começo, eu fui taxado de incentivar algumas coisas, de falar, de fazer propaganda. Então, assim, não tem nada a ver. Eu estou falando do remédio e fico muito feliz de ter começado essa discussão aqui na Câmara. E com fé em Deus, né, essa medicina, esses atos vão ganhar o Brasil. Tanto é que o governo do estado hoje já tem uma lei dessa, já também fazem a entrega gratuita, que a gente também usa muito através do Juarez Barbosa, Central de Alto Custo do estado. O governo de São Paulo já criou uma central também de distribuição desse medicamento. Várias capitais do Brasil já estão fazendo a sua lei para atender essas pessoas. E assim, eu mesmo já passei esse projeto para centenas de representantes aí, de associações, de vereadores do interior, de outras cidades. E participo... Compartilhar informações, né? Exato, é bacana, é o nosso dever, inclusive, né? E participo sempre de discussões de associações nacionais que tratam disso. Então, eu fico muito feliz. E com certeza Goiânia vai dar exemplo nisso, porque aqui a gente tem muita gente especialista, estudiosa, muitas pessoas bem intencionadas que a gente vai conseguir unir todas elas e oferecer algo interessante para a cidade. Vereador Lucas Quitão, do União Brasil, agradeço a sua participação, todos os esclarecimentos. Acho que essa edição serviu para abrir a mente de muita gente aí que está nos assistindo. Muito obrigada e estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, Marina, em seu nome, toda a produção aqui da TV Câmara. Fico muito feliz de ver o quanto vocês estão crescendo, né? Um trabalho muito bonito e fazendo esse jornalismo coerente, responsável. A sociedade agradece e contem conosco sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Esse foi o Tá na Pauta e nós voltamos na próxima edição com mais um projeto em discussão aqui na Câmara de Goiânia. Até lá!